sua macacada porque não tem nada a ver. Darwin nunca disse que o ser humano veio do macaco. Darwin diz que seres humanos e macacos teriam vindo de um ancestral comum. Precisamos mostrar sabedoria, porque muitos evolucionistas não sabem disso. Então os irmãos podem até esclarecê-los a respeito dessa questão. Sabe aquela famosa sequência que aparece em livros e tudo mais? Tem um chimpanzézinho, daí um outro um pouco mais em pé, outro mais em pé. Né? Isso daí não é darwinismo. Ninguém sabe o que é isso. Mas estão nos livros, as pessoas acreditam. Lá em Limeira, inclusive, fizeram uma propaganda muito grande, mostrando essa sequência. E uma universidade fala, evolua, venha fazer um curso aqui. Eu falei, que você está brincando. Isso é papo de chimpanzé. A gente não vai chegar em lugar nenhum nesse negócio. Vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Qual é a similaridade? Bom, primeiro não diz que é igual, é semelhante. Então a semelhança é de 99,4%. A diferença é de 0,6%. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Quanto de material genético existe para ser comparado? Para eles compararam 97 genes. Quanto existe para ser comparado? Aproximadamente de 30 mil a 40 mil genes. Acredita-se que dessa quantidade, praticamente a grande maioria são duplicados. Vamos pegar o menor aí, só para facilitar um pouco a conta. Vamos supor que existam 30 mil genes. Vamos supor que todos eles sejam duplicados. Então nós teríamos 15 mil. Interessante. Qual seria a proporção de 97 genes para 15 mil? Ou seja, de tudo que existe para ser comparado, 0,65% foi comparado. Mas lembre-se que daquele pouquinho que eles pegaram, eles assumiram que aquilo representa o todo. Foi por isso que eles dizem que somos similares. Somos irmãos. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Portanto, se em 0,65% pesquisado a diferença é de 0,6%, quando a gente comparar todo o material genético, quanto que daria de diferença? 92,3%. Não é à toa que nós somos diferentes. A evidência mostra que seres humanos sempre foram seres humanos. Você fala, mas existe uma grande variedade. E a Bíblia diz que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Como é que pode ser isso? A ciência já descobriu que isso é verdade. Tanto é que estudos foram realizados no ano de 1987, 86, praticamente foi 85, 86, foi publicado em 87. Pelo pessoal da Universidade de Califórnia, campus de Berkeley, doutora Rebecca Lican, ela fez um estudo muito interessante. Ela pegou o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é algo que é passado de uma geração para outra só pela mãe. Não é passado pelo pai. Você tem o DNA mitocondrial da sua mãe, não tem do seu pai. Eu tenho da minha mãe também. Então, se pegarmos o DNA mitocondrial de todas as pessoas, o que nós temos? A resposta é simples. Um DNA que é exatamente igual. Exatamente igual. Isso significa o quê? Se o meu DNA é igual ao seu, e o meu DNA veio de uma antepassada, e o seu também, isso significa que todos viemos de uma única e mesma mulher. Essa é a conclusão que a ciência já chegou. E a ciência chegou à conclusão também que essa mulher teria vivido há mais ou menos entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Onde foi publicado isso? No jornal da Escola Bíblica Dominical. Não. Isso daí foi publicado numa publicação científica chamada Trends in Ecology and Evolution. Não foi na lição da Escola Dominical. Para concluirmos, eu gostaria de deixar claro duas coisinhas bem importantes. O criacionismo na história, ele é real. Desde os anos 1500, nós temos Francis Bacon inventando ou criando o método científico. Kepler estudando e mostrando as leis que regem o sistema solar. Newton mostrando que o universo todo ele é regido por leis e não somente o sistema solar. Leonard Euler mostrando que todos os processos da natureza podem ser expressos por meio de equações. Joule mostrando que princípios básicos regem todo o universo.
Maxwell, demonstrando de uma forma específica a permanência dessas leis e dos princípios. Na genética, mostrando que informação é passada de um para outro, de uma geração para outra. Não é nova informação genética, é informação que já havia. E também que vida gera vida. O grande problema que nós temos a respeito disso, dentro dessa questão histórica, é que existem muitos nomes relacionados com o criacionismo, só que as pessoas não sabem. Todos esses foram pessoas que trabalharam na área da ciência, vocês estão vendo aí os campos de trabalho de todos eles, e descobriram coisas fascinantes relacionadas com a ciência. Todas elas evidenciando que o universo e a vida foram criados. Portanto, o grande problema que nós temos é esse: separar o criacionismo científico do criacionismo religioso. O criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições religiosas, embora ele possua implicações religiosas. O criacionismo religioso trabalha com pressuposições religiosas e ele pode ter algumas implicações científicas. O criacionismo científico, ele está baseado em evidências, lógica, leis e testes científicos. E todo criacionismo religioso que seja bom, ele não deve ser contra evidências, lógicas, leis e testes científicos. Basta separar. Amanhã nós trataremos a questão do criacionismo religioso, os vários, e também do criacionismo bíblico. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Mais uma vez, querido Deus, nós buscamos a Tua presença, gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Deus para que esses conceitos possam ser relembrados e possam ser principalmente compreendidos, como foi pedido logo no começo em oração ao Senhor. Que o Senhor possa dar a graça de mantermos, inclusive nas nossas mentes, todas essas coisas, para que possamos responder com sabedoria àqueles que questionam não somente a nossa fé, mas também o conhecimento de Deus manifesto na natureza. Que não venhamos a ter medo de falarmos a respeito desse conhecimento, porque a ciência, a verdadeira ciência, aquela que está desprovida de qualquer inclinação, essa tem nos mostrado que o universo e a vida foram criados. Muito obrigado porque o Senhor já tinha revelado isso na Tua palavra, antes de descobrirmos essas coisas. E o Senhor bondosamente fez com que todas elas ficassem de uma forma tão clara, tão prática, tão objetiva na Tua palavra, para que entendêssemos e para que víssemos e crêssemos e até mesmo algumas delas testássemos. Muito obrigado por isso. Te damos graças e bendizemos o Teu nome e o fazemos assim humildemente no nome de Jesus, Teu Filho.